Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Hoje um assunto de extrema importância para os advogados. Nós vamos conversar hoje sobre a inteligência artificial e o marketing jurídico. Qual é a importância, como ele pode ser utilizado, o que é o marketing jurídico, o que os advogados podem hoje, né? De que tipo de regras a OAB exige, o que é esse marketing, o que é permitido, o que não pode, o que pode, porque tem muita gente aí que acha que não pode fazer marketing. Como assim não pode fazer marketing? Hoje nós vamos mostrar para vocês aqui na live que pode e deve fazer marketing jurídico todo advogado que quer fazer a sua prospecção passiva. E para isso, né, para conversar sobre esse assunto de extrema importância, eu convidei o outro mentor, Vini Schroeder, que é especialista em marketing jurídico, principalmente na utilização das ferramentas mais modernas que existem hoje, como a inteligência artificial, que consegue trabalhar perfeitamente, inclusive com os nossos mentorados. Na mentoria tributária avançada, dentro da mentoria tributária avançada, nós identificamos a necessidade de nós ensinarmos e auxiliarmos e orientarmos os nossos mentorados a que eles também utilizassem da prospecção passiva, que é através das redes sociais, que é o marketing jurídico. Então, dentro da mentoria tributária avançada, os mentorados aprendem marketing jurídico com o que há de mais moderno. E é justamente o Vini, né, que vai fazer a live comigo aqui hoje, que tem o seu perfil no Instagram, Marketing Sem Juridiquês. Quem não segue aí pode seguir, MKT Sem Juridiquês, que vem trazer para nós essas informações do que realmente é o marketing jurídico e a utilização da inteligência artificial. Então, deixa eu recebê-lo aqui. Abri a live falando, né, que dentro da mentoria tributária avançada, nós identificamos a grande necessidade que existe dos nossos mentorados advogados a aprenderem de fato o que é marketing jurídico para poderem fazer a efetiva prospecção dos seus clientes. E daí eu mencionei também que, justamente por conta disso, né, você como um dos mentores da mentoria tributária avançada, que é especialista em marketing jurídico, a ideia é hoje nessa live trazer dicas para os advogados que estão aqui nos assistindo, que vão assistir essa live depois, sobre marketing jurídico, porque existem grandes preconceitos em relação a isso. As pessoas acham que não podem fazer marketing jurídico, né? Então, na verdade, para quem ficar aqui vai ter dicas disso hoje, e inclusive da utilização da inteligência artificial. Bom, como eu sempre digo antes da gente começar a live, Vini, apresente-se, né? Quem é você na fila do pão? Cara, eu sou aquele cara que fica esperando, observando o mercado e depois eu peço meu pão. Não, olha só, até estava comentando hoje que a gente começou a trabalhar junto desde 2018, né? E essa é a primeira live que a gente faz juntos, né? É legal, é interessante isso. Bom, eu sou Vini Schroeder, né? Trabalho com marketing desde 2016 e em 2018 eu comecei a enveredar por esse caminho do marketing jurídico. Tá? Eu sou jornalista de formação, né? Mas acabei enveredando pelo marketing, primeiro tradicional e depois foi no digital. E aí, com especialização depois nessa questão do marketing para advogados, né? Marketing jurídico. Porque a gente, lidando com advogados, a gente percebe que existe realmente, como você falou, muito preconceito com relação a publicidade, propaganda, marketing. Tudo isso fica meio confuso, né? Ainda mais que o estatuto da OAB até então ele era bem restritivo com relação a como o advogado deveria se posicionar para poder oferecer ali os seus serviços, né? Vamos dizer assim, né? O seu trabalho. E isso acaba, quando entrou essa questão do marketing de redes sociais e tal, ficou ainda mais confuso, porque aí sim os advogados muitas vezes não sabiam exatamente como proceder. Muitos acabavam nem criando as suas contas em redes sociais com medo, receio de serem penalizados e tal. Mas, graças a Deus, teve aí uma reformulação desse código de ética, né, para se adequar aos novos tempos, né? Isso também vem em contrapartida que o próprio marketing
e a publicidade tiveram que se reinventar, né? A gente não está mais falando daquele marketing e publicidade antigos, que eram agressivos, que falavam compre, 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 né? Isso vem mudando através da percepção desse mudança de comportamento. As pessoas também não gostam mais de ouvir. Hoje em dia, para você capturar alguém através de uma propaganda, por exemplo, você não pode ser agressivo. Ah, compre meu produto. A pessoa simplesmente ela vai passar pela propaganda e vai seguir para aquilo que ela realmente tem interesse. Então, as próprias agências tiveram que se adequar a esse novo tipo de marketing, né? Esse novo tipo de publicidade. E isso veio bem de acordo com essa reformulação do Código de Ética, que, a princípio, o Código de Ética, a gente não precisa entrar aqui exatamente nos detalhes específicos, quem é advogado já deve ter estudado isso, deve ter visto, mas tem uma coisa que basicamente o código ele não restringe o marketing, sim a publicidade. Alguns campos ali da publicidade, que basicamente você não pode oferecer o seu serviço de forma direta, você não pode se vender de forma direta, né? Ele permite sim que você faça publicidade desde que tenha caráter informativo, né? Que aí, voltando de novo a essa reformulação do marketing moderno, que também não te joga mais um anúncio na cara, compre, 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 ele vai te apresentando o produto para você ir percebendo, né, as qualidades daquele produto e aí sim decidir se você quer comprar ele ou não. A decisão é sua, não é mais empurrado. Isso vai muito de acordo com uma frase que eu sempre gosto de repetir assim, quando a gente trabalha com essa questão de marketing e publicidade, né? As pessoas elas adoram comprar, mas ninguém gosta que vendam para elas. Isso é meio contraintuitivo. A gente não gosta que o vendedor fique o tempo todo. Então, assim, isso está totalmente alinhado com o código de ética. Você não tem que esfregar na cara ali do teu cliente que você está oferecendo um serviço, que você está vendendo para ele. Não, você precisa demonstrar o quanto você é bom para ele te perceber como um produto valioso e que ele esteja afim de te contratar, entendeu? Essa é a regra, é assim que funciona hoje em dia, né? Antigo, né, antes da reformulação, falava assim, né, o artigo 5º do Estatuto falava assim, ó, é vedada a mercantilização da advocacia. E isso permanece vedado, né? A mercantilização, que é eu botar a placa na frente do meu escritório, fazendo anúncios ou colocando anúncios no meu Instagram que digam, me contratem. Isso não pode. Isso sim, né, no caso, é propaganda. O que as pessoas confundem. Então, isso eu não posso. Eu sou a melhor advogada do mundo, me contrate. Não, eu tenho que trazer conteúdos que demonstrem que eu sou uma boa advogada tributarista e que cause efeito que as pessoas queiram me contratar. Então, é aquela coisa escrachada, né, Vini, que as pessoas acham que ainda acham que isso é publicidade, né? Então, vamos definir o que é publicidade e o que é marketing, tá? Marketing, vamos imaginar o seguinte, marketing, ele diz respeito ao estudo de um produto ou de um serviço, ou seja, para quem é esse serviço, quem é o meu cliente, quem é a minha empresa, como a minha empresa vai se comunicar com esse futuro cliente, né? Então, o marketing é todo esse estudo e a publicidade se vale desse estudo para encontrar a melhor forma de vender o teu produto de forma persuasiva para aquele cliente, entendeu? Então, assim, o marketing, ele, na verdade, ele é todo um aglomerado de informações que você precisa ter sobre o teu produto ou serviço, e a publicidade é a forma como você vai, com base nesse estudo, né, que a gente chama de marketing, oferecer isso de uma forma interessante para o teu cliente. Então, essa é a principal diferença. Marketing é tudo aquilo que você sabe sobre o seu produto, sobre a sua empresa e para quem ele se destina. E a publicidade é pegar essas informações e encontrar uma forma saudável, e aí sim, dentro dessas normas, né, oferecer da melhor forma possível para o teu cliente. Então, essa é a diferença. Marketing é tudo que envolve o antes e a publicidade é o que entrega, como entregar esse antes, né? Então, só isso já desmistifica um monte. Então, assim, é importante o advogado saber exatamente para quem ele está falando, como é que ele vai falar, como é que ele vai apresentar a empresa ou o serviço dele. Precisa ter esse domínio, né? Para não errar ali na frente, na publicidade. Porque isso que eu acho, o problema é que
está falando para quem que ele quer falar, né? As pessoas acabam postando 1 milhão de coisas usando a prospecção passiva como conteúdo de Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, né? As redes Uhum. sociais. Sabem para quem elas estão falando, é o que tu está dizendo. Se eu tenho um serviço que eu posso oferecer, e como você disse, como é que eu vou fazer a publicidade desse serviço? E as pessoas não sabem como fazer ou não sabem para quem fazer, né? Então, assim, até o Afonso colocou assim, ó, vejo alguns advogados extrapolando nas publicações, cada vez mais preocupados com gatilhos mentais, mas zero conteúdo relevante. E é Bom, isso agora que acontece. vamos falar desse conteúdo, né? O que é o conteúdo relevante? Para isso a gente precisa entender esse marketing de conteúdo, né? O que é basicamente marketing de conteúdo? É a forma como você vai captar os teus clientes, né? A forma como eles vão te perceber. Então, assim, você produzir um conteúdo relevante vai trazer 3 benefícios já de cara. Ele vai atrair as pessoas, né, para o teu perfil, ele vai gerar uma relevância para você no teu meio digital e ele vai trazer autoridade para você, né? E essas 3 formas, elas vão te ranquear melhor num sistema de busca. Se você começa a ter presença no digital, você vai ser mais facilmente encontrado. Só que assim, aí entra a questão do conteúdo propriamente dito, né? O que eu preciso como advogado produzir de conteúdo, o que é um conteúdo relevante, né? Então você precisa saber primeiro o que é o conteúdo e para quem ele se destina, né? Mas basicamente o conteúdo relevante ele tem que resolver um problema do teu futuro cliente que possa prospecto, né? Ele tem que resolver alguma dúvida ou um problema. Se ele resolver uma dúvida ou um problema, já tem grande chance dele se conectar, dele seguir você, né? Porque você está resolvendo um problema para ele. Aí o advogado mais tradicional vai se perguntar, mas eu vou ter que dar o serviço de graça para ele, eu vou ter que dar uma informação que normalmente eu cobraria. Só que assim, hoje em dia o jogo mudou um pouquinho, né? A questão do conteúdo relevante ele passou a ser uma moeda muito importante no digital. Por quê? Porque justamente foge da maneira tradicional de venda. Porque, na verdade, você está mostrando coisas ali que você faz, né? E coisas que, a partir do momento que você sabe quem é o teu público, você vai oferecer as dúvidas mais comuns para ele. Você vai resolver tirar uma dúvida que estava na cabeça dele, ele não sabia por onde ir. Você vai mostrar, às vezes, um processo simples, né? Que aí ele vai começar, puxa, esse cara é legal, né? Porque para e pensa hoje em dia, quem que segue, eu não estou falando de advogados, né? Eu estou falando assim, quem é o perfil do público que segue um advogado? Eu estava mesmo colocando assim, eu sigo alguns advogados por questão da profissão, mas uma pessoa comum, que faz essa pessoa comum querer seguir um advogado, né? Então, assim, tem várias divisões dentro da advocacia. Então, assim, ela precisa seguir, em teoria, um advogado de família, um tributário, que seja, Consumidor, trabalhista. o Então, dia a dia. assim, começa a ficar muito amplo. Então, assim, você precisa entender para quem você vai oferecer. Se é para aquele cara generalista, se é para um cara, por exemplo, a gente tem muitos. Agora me veio a ideia da Vanessa, que é mentorada, que está no agro, está se especializando em direito do agro. Então, assim, as postagens, tudo está caminhando para essa direção. E ela vai atrair, obviamente, pessoas do agro que têm algumas dúvidas que ela acaba resolvendo. Ó, Então, é vamos importante você falar, saber para quem falar, né? ó, vamos falar justamente do conteúdo dos nossos mentorados. Gente, só para vocês terem um exemplo. Como o Vini faz a parte, eu faço a mentoria da parte tributária, e o Vini tem um outro grupo com eles dentro da mentoria, que ele auxilia passo a passo, assim, ele pega pela mão, literalmente, fazendo o marketing jurídico desses mentorados. Essa Vanessa que o Vini comentou, a Vanessa hoje está bombando no TikTok com conteúdo do agro, de tributação no agro. Por quê? Algumas redes sociais, elas falam melhor para alguns tipos de público, né? Então, por exemplo, o pessoal do previdenciário usa bastante, inclusive, o TikTok. A parte do agro, pela face, exemplo, tá? O TikTok dá para te mandar pelo WhatsApp. Então, assim, são conteúdos. Por exemplo, essa semana começou a fiscalização do agro, né? A gente estava conversando sobre isso. A Vanessa vai lá e mandou um vídeo sobre, atenção, pessoal do agro, baixou uma determinação da Receita Federal que vai ter o quê? Fiscalização. Detalhe, ela está dizendo assim,
o agricultor, me contrate se você não quer ser fiscalizado. Não. Ela trouxe um conteúdo relevante, avisando os clientes, que são os que seguem ela e que estão chegando do perfil dela, que, poxa, essa advogada ela tá ligada, ela sabe que vai rolar uma fiscalização, ela sabe o que fazer em caso de fiscalização, deixa eu prestar atenção no que ela está fazendo. Se essa pessoa estiver passando por uma fiscalização, o que ela vai fazer? Ela vai mandar mensagem para a advogada e vai pedir informações, vai marcar um horário de reunião. Se ela não passou por um processo de fiscalização ou ela tem alguma... Fala, não, mas ela tem conhecimento, eu vou continuar acompanhando. Por quê? Ela está trazendo conteúdos do agro que me interessam. Outro exemplo, por exemplo, Vini, o caso do Gustavo, que é nosso mentorado. O Gustavo está aqui. O Gustavo trabalha bastante com execução fiscal. O Gustavo, 2 e 3, posta conteúdo de execução fiscal. Por quê? Coisas que ele está fazendo, coisas que ele está resolvendo. Por quê? Porque ele, através das soluções que ele traz para o cliente que tem execução fiscal, que segue ele consegue dizer o quê? Olha, eu sei resolver o seu problema de execução fiscal. Então, se você está com um problema de execução fiscal, só que ele não está dizendo isso. A forma que ele fala da execução fiscal faz com que o cliente que segue ele diz, poxa, esse advogado aí sabe resolver meu problema de execução fiscal. Então, outro caso dos nossos mentorados, a Soraya. A Soraya fazendo conteúdo na rede social sobre recuperação de folha de salários, das verbas de natureza indenizatória. Ela não disse me contrate para fazer a recuperação tributária da sua folha. Ela fez um conteúdo explicando como é que recuperava, o que era essa recuperação, quais eram os benefícios que o cliente poderia ter. O que aconteceu? Direct no Instagram dela fechou o contrato através daquela postagem. Então, nenhum deles, os nossos mentorados, botou uma placa na sua rede social dizendo me contrate. Mas, como o Vini disse, o conteúdo que eles entregaram converteu a postagem num possível e num cliente. É nessa linha, né, Vini? Exatamente. Você demonstra, né, através do teu conhecimento, explicando uma coisa às vezes simples, mas para o teu público pode resolver, se não resolver a vida, pelo menos vai indicar um caminho. E assim, de novo, quantos advogados a pessoa provavelmente vai seguir? 1, 2, e ela vai, provavelmente, quando precisar de um advogado, porque assim, o perfil do cliente que segue um advogado, ele provavelmente já tem algum problema no ar que pode acontecer, o que está acontecendo, e ele vai deixa eu ver como é que está de advogados que cuidam dessa área que talvez lá na frente eu precise. Então, eles vão sondando, eles vão vendo se você tem experiência, eles vão vendo se identificam com você, se você fala a língua deles, se é complicado, se não é, se aquilo que você está dando para eles já está ajudando ele, há uma chance muito grande de quando esse potencial cliente for precisar de um advogado, ele se dirige a você sem você nem pedir. Ele provavelmente vai pensar assim, olha, tudo que esse advogado, essa advogada está me passando, agora me passou uma confiança, eu acho que ela pode me ajudar, vou mandar um direct para ela. Pronto, você não precisa pedir assim, olha, peça seu orçamento aqui, ou mande um direct para conversarmos melhor. Você não precisa desse tipo de argumentação mais, estratégia mais barata e mais agressiva. Você pode mostrar através do exemplo, né? Você vai exemplificando coisas do teu dia a dia, coisas que você faz enquanto advogado, que vai passando segurança, vai passando autoridade, vai passando conhecimento, né? Porque muitos advogados ainda têm a ideia de que produzir conteúdo é o famoso copia e cola. Copio lá um artigo, posto um calhamaço de texto gigantesco num postzinho quadradinho e acha que esse é produção de conteúdo, né? E não é, na verdade, ele só está poluindo e está Vini, afastando as pessoas, né? Copiar e colar o conteúdo. Esses dias eu estava conversando com a Rafaela, que também é nossa mentorada, e a Rafaela trabalha com planejamento tributário médico, né? E o Instagram dela é bem bonitinho, ela já vinha fazendo conteúdo e tal. E depois ela fazia o primeiro encontro contigo, ela disse assim para mim, professora, acredita que eu me dei conta que todo o meu conteúdo estava errado? Daí eu falei, por quê? Ela falou, porque eu estava produzindo conteúdos que eu estava ensinando os meus colegas advogados a aprenderem o que eu faço. Então, daí que vem a questão do marketing sem juridiquês, até o próprio Instagram do Vini, né, que a gente faz da mentoria, é MKT sem juridiquês. Ou seja, é dentro dessa linha que você está falando. A gente fica copiando e colando o material pronto que tem por aí, de notícia, de site jurídico, e achando que isso é conteúdo de relevância, que isso é conteúdo que vai converter um futuro cliente. Então, quando você postar, né, Vini, o conteúdo tem que ter o quê? Sem juridiquês, não adianta copiar a notícia lá do
do STJ, esses sites todos jurídicos, eu vou copiar e colar. É igual, por exemplo, ontem, vou te dar um exemplo. Ontem teve o julgamento da tese dos 20 salários mínimos, né, das folhas de salário. Para um leigo, gente, não adianta nada botar decisão quanto foi, pediu vista, não sei o quê, o STJ. O leigo vai entender qual que é o benefício para o leigo disso? Nada. Qual que é o benefício que ele tem? Se ele tiver essa ação, ele vai ter uma limitação do pagamento da contribuição de terceiro da sua folha de salário. Qual que é a vantagem? Redução de carga tributária. Agora não, a criatura vai lá e copia o julgamento e bota lá no seu site. Isso é informação para o seu colega. Eu, Letícia, como professora aqui no meu perfil, eu trago conteúdos para vocês. Então, a minha linguagem pode ter juridiquês, e vai ter juridiquês, porque eu estou falando para advogados que querem aprender tributário. Agora, por consequência, quem quer pegar o meu conteúdo e transformar num conteúdo vendável, de venda mesmo, de serviços, ele tem que falar com uma linguagem simples, né, Vini? E daí como é que fica? Como é que tu faz, Vini, quando os mentorados chegam com o assunto para ti? Te explica um caso, como é que você entende o que eles querem postar? Então, é curioso porque dentro da mentoria do marketing a gente trabalha essa construção, né? Construir a ideia do que o mentorado precisa passar. Vou citar de novo, por exemplo, não sei se eu posso falar, ele está aí, o Gustavo. Gustavo, por exemplo, a primeira vez que a gente foi trabalhar, eu tenho uma ideia para uma postagem, é tal. Aí tá, a gente trabalha todo o processo de construção da ideia e os termos, né? O que a gente vai usar, termo técnico ou não. Então, a gente precisa saber para quem é. A pessoa, ela vai entender tal definição, tal termo? Não. Então, para que usar? Você não está falando para advogado, você está falando para uma pessoa comum, né? Muitas coisas que o próprio advogado não se dá conta de termos simples, às vezes, que eu não lembro agora de caso, mas várias vezes acontece. Para mim isso é tão simples que para mim já é um termo normal, e não é. Por isso que é marketing sem juridiquês. A gente vai desconstruindo até trocar todas as palavras que geram dúvida por palavras mais comuns. Mas... Aí o advogado meio vaidoso vai falar, mas é que aí eu não falo assim. Fala assim, tudo bem, enquanto você está numa audiência, você está falando com outro advogado, você pode usar seus termos para brincar de advogado sério, mas enquanto você está falando com o teu cliente, você tem que ser o mais direto possível. Ele precisa se conectar com aquilo, ele precisa entender o que você está oferecendo, porque senão não adianta. Né? Então, essa construção, às vezes o advogado ele tem a ideia, ele acha que está numa linguagem simples, no caso, como no caso do Gustavo. Ele trouxe a ideia e a gente desconstruiu juntos, todo mundo, de tal forma que ele teve que reformular toda a ideia para a gente. E aí sim houve um entendimento. Puxa, caiu uma ficha. Se o Gustavo tiver, ele pode até confirmar essa história, que muda completamente a forma do advogado pensar conteúdo, né? Porque aí sai dessa ideia, porque assim, a ideia básica que passa geralmente na cabeça de um advogado. Isso aqui é uma informação, eu vou passar para o meu público. Só que essa informação, como você diz, ela provavelmente quem vai entender ela é outro advogado. E outro advogado não vai ler a tua postagem porque provavelmente ele já viu a mesma informação, né? E o grande lance é justamente entender isso. Eu estou produzindo conteúdo para o meu futuro cliente ou para o meu concorrente. A partir do momento que se entende isso, você tem que transformar a sua linguagem, simplificar. A gente sempre fala, me explica isso como se eu tivesse 10 anos de idade. Usa palavras que eu possa, que eu não sou do meio, eu não consigo entender. Então, me explica como se eu tivesse 10 anos. Ajuda, às vezes, a retrabalhar essa questão de linguajar, né? De comunicar, se conectar com outra pessoa. Então, isso ajuda bastante. Vini, tem uma pergunta aqui que eu acho bem interessante. O Magno Santos está perguntando o seguinte: tem que contratar essas grandes empresas de marketing ou publicidade para quem não sabe fazer, nem tem tempo para fazer os posts e vídeos atrativos para atrair? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta complicada, porque tem pontos positivos e pontos negativos, como qualquer coisa. Né? Se você não tem zero tempo para se dedicar a isso, ok, você pode contratar, depende do tamanho do teu escritório. Se você tem um escritório grande, que você meio que gerencia a parada toda, você consegue sim contratar uma empresa e aí os teus subordinados, estagiários, conseguem produzir
ideias, sugestões de conteúdo, porque a empresa de marketing ela é meio limitada, porque ela faz marketing, a não ser que ela seja especializada no teu segmento e tal, mas ela vai produzir conteúdos para várias outras empresas que não... Então, é tudo meio genérico, você tem que supervisionar para ver se aquilo faz sentido para o seu escritório, para a sua advocacia, e você tem que dar constantemente ideias. Olha, eu preciso disso, eu preciso disso. Isso tudo tem um tempo hábil, porque entra numa esteira de produção. Então, assim, não é para ontem, né? Tipo assim, às vezes leva 2, 3 dias para produzirem um post, sei lá, e aí você já perdeu o hype do momento. Então, às vezes, não pode não funcionar. O ideal, claro, é você conseguir acompanhar o mais próximo possível. Nem sempre é possível por várias questões, mas uma delas que pode ajudar é justamente a questão das inteligências artificiais, que a gente vai falar já já. E aí eu posso entrar um pouquinho mais nesses detalhes de como o próprio advogado pode produzir os seus conteúdos e otimizar tempo né, E tem uma coisa também. produtividade. Quando você contrata, ó, tem a Maria Sabrina, nossa mentorada. A Maria Sabrina está dizendo aqui, ó, não é necessário contratar grandes empresas de marketing. Na mentoria aprendemos a fazer os posts e não precisa de equipamentos sofisticados. Isso é verdade, tá, gente? Na mentoria, os nossos mentorados não contratam agência porque o Vini consegue ensinar como é que eles fazem, desenvolver todo esse raciocínio que ele está falando aqui para que o mentorado possa produzir seu próprio conteúdo. Mas, seguindo a questão da pergunta, ainda assim que a pessoa não quer fazer. Olha só, olha o que o Vini acabou de dizer. A empresa de marketing, ela vai fazer o conteúdo, mas, gente, eles não entendem de direito. O conteúdo, uma coisa é a imagem que eles vão fazer, o logotipo, mas quem vai ter que pensar o tipo de conteúdo a ser produzido, mesmo que você contrate, é você. A minha mãe dizia assim, ó, quando eu era criança, né? Me ajuda a limpar a casa. Daí eu falava assim, mas quando eu crescer eu vou ter dinheiro e eu vou pagar alguém para limpar para mim. Ela falava, tudo bem. Mesmo você tendo dinheiro para pagar alguém para limpar para você, você tem que dizer como é que você quer essa limpeza. Como é que tem que ser limpa a sua casa. E eu penso, por analogia, na empresa do marketing. Mesmo que eu tenha dinheiro para pagar uma grande empresa de marketing jurídico, eu preciso dizer para ela para quem que eu vou falar, que tipo de conteúdo, qual é o cliente que eu quero atingir, qual é a prestação de serviço que eu efetivamente faço. Porque senão a empresa não tem como adivinhar que tipo de serviço que eu faço, para quem que eu quero atender. Então, né, Vini, mesmo acho que para quem pode contratar, ele vai ter que ter noção mínima básica para poder fazer conteúdo, né? Respondendo aí o Magno falou, né? O Magno Santos falou, o problema é tempo. E é justamente para isso que servem as inteligências artificiais atualmente, para otimizar o teu tempo. Tá? A gente vai entrar um pouquinho mais nessa questão. Tem mais alguma pergunta? Podemos seguir, Letícia? Não, eu acho que a gente pode entrar justamente na inteligência artificial como um facilitador em relação ao tempo. Tá. Vamos falar então das famigeradas inteligências artificiais, né? Para isso a gente precisa contextualizar um pouco, né? Porque lá, voltando assim, existe um hype muito grande atualmente, tudo é inteligência artificial, tudo tem inteligência, bababá, BBB. Tem muitos preconceitos, né? Principalmente da velha advocacia em relação à questão da máquina, né? A máquina vai substituir o advogado, tá? Não sei o quê. E aí tem essa birra, essa resistência, né, não só da advocacia, mas todos os campos, né? Porque, como eu falei, é um hype tão grande, as pessoas não sabem exatamente para que serve, elas têm medo de entrar porque acham que é um bicho de 7 cabeças, ainda não é para todo mundo que consegue utilizar. Vamos traçar um paralelo aí quando surgiu a internet, por exemplo, lá nos anos, um pouquinho antes dos anos 2000, a internet já surgiu há muitos anos, mas lá pelos anos 2000 ela se popularizou. Quando chegou esse hype da internet, ninguém sabia exatamente para que servia a internet, né? A não ser para mandar e-mail, para procurar uma outra coisinha, as pessoas ainda não entendiam. A partir do momento que a tecnologia foi incorporando a internet no uso diário e tal, começou a ficar mais fácil. E a mesma coisa vai acontecer com as inteligências artificiais. Ainda não se sabe muito bem para que elas servem, como elas podem te ajudar, até o momento que elas vão ser utilizadas para otimizar. Alguma ferramenta vai ser criada que vai usar inteligência, que vai resolver um grande problema teu. Aí as pessoas vão começar a aceitar. Mas, por enquanto, a busca ainda, eu tenho que ir até ela, eu tenho que decifrar ela, eu tenho que achar uma utilidade para ela. E isso acaba meio que travando as pessoas ainda, né? Porque a inteligência artificial, ela vai dominar o mundo e tem esses preconceitozinhos, né? Então, vamos partir de uma ideia equivocada. O próprio termo inteligência artificial está meio equivocado, porque ele é baseado
lá atrás, dos anos 40, 50, 60, com aqueles livros de ficção científica, Isaac Asimov e tal, Eu, Robô, aquelas coisas todas que naquela época, em contrapartida à inteligência humana, se deduziu que uma máquina teria uma inteligência artificial. Só que essa palavra, ela criou um peso tão grande hoje que as pessoas realmente acham que as máquinas pensam, e na verdade a inteligência artificial não tem nada de inteligente, tá? Por quê? Porque na verdade é um mecanismo de busca. Imagina que é um motorzinho de busca que vai pegar as informações num balde. Imagina um monte de informações num balde, a mãozinha vai lá, pá, pega aquela informação e te traz. O que define essa busca? São um conjunto de regras. E quem ditam essas regras? Ainda somos nós, humanos. A inteligência artificial ela não vai conseguir resolver nenhum problema sozinho, sem a gente dizer o que precisa ser resolvido e como. Então, a gente ainda precisa instruir essa mãozinha a pegar a informação correta dentro de um balde cheio de ideias. E, às vezes, ela vai pegar uma informação errada. Por quê? Porque ela não foi bem instruída. Então, ela não é inteligente. Na verdade, ele é um mecanismo para facilitar algumas coisas mecânicas. É literalmente isso, para te facilitar uma série de coisas. Então, se você começa a entender dessa forma, pode ser mais interessante. É uma ferramenta. Não é uma inteligência que vai matar a gente no futuro, porque ela, né, aquela coisa que todo mundo tem. E aí, como é que a gente tira proveito disso, né? Porque assim, ó, estão lançando cada vez mais e mais programas, softwares. Por quê? Porque tem esse hype e o mercado ele está faturando muito alto com essa coisa de tudo agora tem inteligências. Todas as empresas querem ter algum braço ali de inteligência, então softwares e processamento, empresas que processam esses dados, porque uma coisa gritante, quando você tem, por exemplo, eu sei disso porque todos os programas de edição, essas coisas que eu uso, têm atualização de inteligência artificial, isso ficou muito mais pesado para você processar. E aí essas empresas que oferecem esses softwares, eles precisam contratar novas empresas, mais espaços de processamento e assim vai tendo uma renovada de equipamentos e a indústria está lucrando alto. Então, por enquanto, o foco é lucro, ainda não é muito praticidade. Então, isso tudo acaba confundindo. Para que eu preciso entender inteligência artificial? Né? Então, gera mais confusão do que propriamente benefícios. Então, hoje eu quero tentar trazer aqui poucas, mas algumas inteligências artificiais que realmente vão ajudar o advogado a produzir conteúdo, a ganhar tempo, a otimizar ali tarefas que realmente um robô pode fazer. Você não precisa de intelecto para fazer aquilo, entendeu? Essa é a ideia. Quer complementar alguma coisa? Não, agora o medo dos robôs nos substituírem, né? Isso já vem lá como é que é, do Exterminador do Futuro, esse medo já vem desde dos filmes do Schwarzenegger. Tá, mas agora, antes de tu falar alguns aplicativos, algumas questões da inteligência que podem nos ajudar nessa produção de conteúdo, tu acha que existe o risco do advogado um dia ser substituído pela inteligência artificial? Eu tenho uma resposta para isso, mas antes eu queria trazer um pouquinho mais de contexto e o próprio advogado que está assistindo, a gente vai chegar a essa conclusão junto, tá? Então, assim, quando a gente fala vou falar um pouquinho ali de alguns benefícios, tá? Antes de chegar nessa questão de seremos exterminados por máquinas e tal, o advogado vai perder as funções. Vamos entender uma coisa. Atualmente, né? Como é que a gente pode usar essas ferramentas? Não vamos entrar nesse mérito agora de eu tenho medo, eu tenho receio de colocar meus dados porque vão clonar não sei o quê. Tem esses medos comuns, né? Eu não estou dizendo que não existe, realmente existe, né? Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Se você quiser ser clonado ou levar golpe, até no WhatsApp você, né, leva golpe, se você não tomar cuidado. Então, assim, sempre existe, mas ninguém condena o WhatsApp, todo mundo usa e acha incrível. Só que quando toma golpe, fala, tá, não sei o quê. Mas é assim, com tudo. Tem as inteligências que também são usadas para o mal, mas a gente está aqui vendo o lado bom da coisa. Então, assim, uma das coisas que mais vai ajudar hoje, e assim, até meio batido, porque foi uma das primeiras, né, que se destacou, é o famoso chat GPT, porque ele vai te ajudar com as tarefas mais burocráticas de uma forma muito simples, porque com essa inteligência, né, ele é
chat ele é quase um bate-papo, eu sempre brinco assim que ele é um estagiário, né? Porque ele serve para redigir documentos, contratos, petições, que mais? Pareceres jurídicos, essas coisinhas assim que, em vez de você criar tudo do zero, ou muita gente pega isso pronto da internet, né? Copia, cola, muda, só um detalhe, você cria o chat GPT, ele já, se ele for bem instruído, ele já consegue redigir um bom contrato e você só tem que fazer os ajustes Vini, ali. inclusive, tu te lembra, esses dias, gente, eu e o Vini estávamos discutindo uma cláusula de um contrato que nós dois estávamos fazendo e eu fiquei batendo cabeça com a cláusula. O Vini pega e me manda a cláusula. Vê se fica bom assim. Eu falei, nossa, ficou ótimo. Como é que tu fez isso? Ele falou, chat GPT. E eu É, fiquei batendo cabeça para resolver aquela cláusula e ele me trouxe um conteúdo pronto que resolveu o nosso problema na hora. E não me substituiu, só resolveu minha vida, né? e isso não tem nada a ver com inteligência, né? Ele tem a ver com uma série de novo, pensa lá no balaiozinho da onde o braço tira. As informações de todos os contratos, todas as coisas que provavelmente já transitam online, eles estão servindo de base. Então, ele vai achar, se ele for bem instruído, ele vai achar exatamente aquilo que você precisa, né? Aí também tem uma diferença. As pessoas acham que o chat GPT é tipo o Google, né? Vou digitar uma coisinha e quero uma resposta condizente. Não, na verdade, o processo é diferente, né? As pessoas não saem digitando, sei lá, no Google tem uma série de sites tal que vão te apontar direções. O ChatGPT ele já te aponta a direção. Pode não bater com aquilo que você pediu, porque você não orientou ele direito, não preparou ele direito. Até nisso a gente trabalha bastante na mentoria, a questão de como preparar essas ferramentas, porque, como eu falei, muita gente não sabe usar, então pega a birra e acha que não serve para nada. Então, a gente aprende a otimizar, né, o estagiário, o ChatGPT, da forma que ele realmente entenda o que ele precisa fazer e para quem ele precisa fazer. Isso é muito importante. É a única coisa que você precisa entender, o resto é fácil, porque aí ele vai te trazer 100% a verdade? Provavelmente não. Provavelmente você tem que dar né, uma lapidada para ver se é isso mesmo ou não. Mas, assim, é o que mais ajuda nessa parte da parte que precisa escrever muito, criar petições, contratos, que mais? Pareceres, enfim, cada área ali da advocacia tem uma papelada específica que precisa ser criada e tal. Que mais? Ele te ajuda a escrever para blogs, para sites, mesmo portais jurídicos. Ele te ajuda a criar conteúdos, né, para postagem no Instagram. Ele cria chamadas, ele cria carrossel, ele cria as legendas, até as hashtags que você pedir, ele faz para você. Então, quando você fala assim, puxa, eu não tenho tempo, ninguém mais tem tempo hoje em dia, né? Tudo precisa ser encaixado. Então, assim, quando você não tem tempo, você cria uma brecha, porque, assim, não é mais uma questão de, é o hype, vai passar. Não, é uma questão de necessidade. Você precisa aprender a lidar com essas ferramentas, porque, primeiro que a gente deduz que todo mundo esteja já na rede social, pode ser que não, mas assim, esse fato a gente nem comentou, né? A importância do advogado estar no digital. Porque tem gente que ainda fala, mas eu tenho meu escritório, por que eu preciso abrir uma conta no Instagram ou no TikTok? Eu não sei. Primeiro porque, né, as pessoas, a forma que as pessoas buscam informação, profissionais, tudo mudou, né? Tá no celular. Já não está mais nem no computador físico, está no celular. Assim, tudo é meio que otimizado para essa telinha que a gente carrega na mão. Se você não está nessa telinha, você não é ninguém. Você, tipo, de novo, a velha advocacia, nova advocacia, 2.0, vamos chamar assim, é o advogado que tem presença digital. O advogado, ele precisa ser, eu preciso encontrar, sei lá, doutora Letícia Vogt, quem é? Vou digitar no Google. Pô, vai vir um monte de informações da Letícia, né? Agora, sei lá, fulana de tal, sou advogada, você apresenta, dá aquele cartãozinho. Aí a pessoa vai lá procurar e não tem nada, não passa confiança. Tipo, quem me garante que essa pessoa vai resolver o meu problema? Quem me garante que eu, de fato, a gente consiga conversar a mesma língua, sabe? Isso Talvez, não tem como. talvez quem não está ainda nesse mundo digital pode pensar assim, ó. Mas a minha cidade é pequena, aqui todo mundo já me conhece.
Ok, se eu pensar por essa forma, tudo bem. Mas então, daí vem a segunda pergunta. Então, você vai ficar numa advocacia que te restringe a questão geográfica, que te limita atendimento só aos clientes que já te conhecem da tua cidade. Você vai estar limitando geograficamente a sua advocacia. No momento que você tem uma presença digital, gente, eu tenho cliente de todos os lugares do Brasil. Não todos, eu digo assim, mas eu posso atender pessoas de qualquer lugar do Brasil. Eu moro em Santa Catarina e pela internet as pessoas me acham. E eu atendo pessoas de outros estados. Por quê? Elas me conhecem pessoalmente? Não, nunca me viram. Mas pela minha presença no digital, pelo que eu falo, pela postura, pelo conteúdo que eu já venho produzindo, passa confiabilidade. É isso que o Vini está dizendo. Então, assim, se você quer ampliar a sua advocacia, utilizar das redes sociais hoje em dia é uma necessidade. Não é mais quero e não tenho tempo, né, Vini? É arrumar tempo. Não tem mais desculpa, né? E agora vamos entrar um pouquinho mais nessa questão do o advogado vai ser substituído. A gente tem visto, eu também tenho visto notícias, né, de que não sei aonde pequenos casos já estão sendo processados por inteligência artificial. Não sei aonde estão testando um juiz para decidir pequenas causas, para ver, estão testando essas alternativas, porque a grosso modo são regras e alguém para classificar essas regras, para dizer sim ou não de acordo com aquelas regras, né? Isso em estruturas simples. A gente, claro, não está falando de coisas mais complexas, mas estão ali testando com coisas simples. O fato é, as inteligências artificiais, sim, elas estão ficando, vamos usar os termos, né? Embora talvez não seja esse, é que assim, se convencionou chamar de inteligência artificial porque não acharam um outro nome mais bonito, eu acho que para vender, para embalar, mas assim, vamos supor que as inteligências artificiais estão ficando cada vez mais inteligentes e menos artificiais. Elas já estão começando a pegar coisas de emoção, né? Tons emotivos, tal, para se conectar melhor para o texto, para as coisas que eles geram, ficarem mais próximos, mais humanizados. E, em contrapartida, estava vendo um estudo dizendo que pela primeira vez na história, essa geração agora, pela primeira vez na história, essa nova geração, ela está menos inteligente do que a geração anterior. Durante todo os anos, sempre uma geração era mais inteligente do que os pais, mas isso mudou. Agora, os nossos filhos, pela primeira vez, vão ser menos inteligentes do que a gente. Tá? Isso é bem preocupante, porque, em contrapartida, né, as inteligências artificiais estão ficando mais inteligentes, os seres humanos estão ficando mais burros, né? Literalmente mais burros. E essa ideia, ela vai assim, ela tem pesquisa, né? Tem inclusive um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, de um neurocientista francês, que ficou bem famoso, que fala justamente isso, né? Do porquê que essas gerações estão ficando menos inteligentes, né? Tem uma série de fatores, né? Tipo, tem poluição, tem falta de sono adequado, mas uma das principais características é justamente o mau uso das tecnologias. O que se entende por mau uso? Basicamente, as pessoas estão usando hoje celular, tablet e TV puramente para entretenimento barato, coisas que não acrescentam, né? Se você parar para pensar a geração dos nossos pais, ou mesmo a gente cresceu sem isso. Então, o estímulo que a gente tinha intelectual era livro, era música, peça de teatro. A gente ainda tinha bons documentários, né? Que é uma forma de entretenimento, mas você acaba aprendendo, né? Tu que é bem mais velho que eu, né, Vini? A gente tinha Barça, tinha a gente, então assim, a gente lia muito, né? Isso que eu tô falando. Hoje em dia ninguém, se você colocar um post ali que tem mais de 2 parágrafos, a pessoa já acha que é textão e nem lê. Então essa geração nova, ela não consegue mais prestar atenção em nada que tenha mais de 30 segundos. Então, assim, como é que ela vai ver um filme, ainda mais um documentário, que não tem aquela emoção, aquela coisa toda, né? Que os filmes de hoje são só uma sequência de ações sem conteúdo. Então, as pessoas realmente não estão mais absorvendo, não estão mais escutando música de qualidade, né? Não estão mais lendo livros, não estão mais vendo coisas produtivas, ninguém mais vai ao teatro, a não ser para ver show de humor, talvez, mas peças de teatro, assim, coisas que agregam culturalmente, né? E que principalmente ajudam nessa coisa do linguajar, da conversa, da comunicação, está se perdendo. Então, se a gente
pensar num futuro aí onde as inteligências artificiais vão ficar mais inteligentes e cada vez, se a gente não repensar essa forma como lidar com a tecnologia, a gente realmente pode sim ser dominado, não pelas máquinas. Agora eu vou entrar na questão. Eu acho que assim, a inteligência artificial ela não vai dominar o ser humano. Agora, o ser humano que dominar a inteligência artificial vai dominar outro ser humano. Então, olha só que complexo isso. O advogado, ele não precisa se preocupar em ser substituído. Ele, na verdade, ele precisa se preocupar com outro advogado que sabe usar as tecnologias e as ferramentas que estão aí, porque sim, esse advogado vai substituir o advogado que ainda pensa dentro da caixinha, tá? Agora, a inteligência, sabe por que ela não vai substituir de cara, assim, pelo menos nos próximos anos? Eu acho porque ela tem três coisas que nós humanos temos e que ela ainda não conseguiu reproduzir. Por exemplo, a inteligência artificial ela não consegue entender o contexto do que está acontecendo. Ela não tem contexto, ela não tem ponto de vista de alguma coisa e ela não tem opinião. Tipo assim, ela tem informação dura e concreta, mas ela não consegue te dar uma opinião, ela não tem um ponto de vista para analisar e, principalmente, ela não consegue entender contextos onde aquilo está inserido. Ela não tem bom né? senso, né? Não Exatamente. tem um lado. E quem que vai dar, quem que precisa dar isso? Nós, humanos. A partir do momento que nós, com essas três características que a máquina não vai ter, nós controlamos a máquina. Só que eu, com a ajuda da inteligência artificial, vou controlar todas as pessoas que não são familiares com esse tipo de coisa. São as pessoas que no futuro vão ficar abestalhadas vendo diversão ali no celular e vão morrer se divertindo. Não vão produzir nada, entendeu? Quem realmente vai dominar ali o mundo vai ser quem detém o controle das tecnologias. Então, assim, por isso que tecnologia, inteligência artificial, toda essa coisa é importante. Por mais que pareça blá, 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 tal, não, assim, realmente está acontecendo e quem se ligar agora vai sair na frente, entendeu? Te ouvindo falar, fiquei pensando, né? Assim, o problema é, eu concordo 100% com o que está dizendo, o problema não é a inteligência artificial, o problema não é a tecnologia. O problema é no momento que a gente a gente sofre uma lobotomia, ou seja, a gente fica sem cérebro pelo tipo de conteúdo que se consome, e daí passa a parecer que eu sou menos inteligente que a inteligência artificial. Então, é como você falou, é um mau uso. Agora, o Cortella lá fala, né, que a tecnologia ela veio para nos libertar. Então, assim, para libertar, não para eu ficar preso com esse celular na mão e virar como disse, né? Que cai naquela coisa assim, o que prende a gente no celular? A gente, né? Essas novas gerações, vamos falar as novas gerações. A gente também, se não tomar cuidado, a gente cai nessas armadilhas porque eles trabalham com dopamina direto no cérebro, né? E assim, a pessoa vai de uma dopamina para outra, dopamina para outra, dopamina, e acaba não assimilando nada de útil. Então, daqui a pouco você não consegue mais conversar com essas pessoas porque elas não conseguem mais prestar atenção, elas não conseguem mais entender a tua linha de raciocínio. Por isso, voltando a essa questão de produção de conteúdo e também não só para o prospect do advogado, mas para ele próprio, entendeu? Porque daqui a pouco o próprio advogado não vai mais saber se expressar. Se ele não se reciclar, se ele não tomar cuidado de ficar... Advogado, para mim, é que nem qualquer outra profissão assim que precisa ficar estudando o tempo todo, se atualizando, se informando, porque senão vai ficando para trás. Então, é necessário, sim, fazer tudo que é curso que se possa fazer, às vezes nem só da área, às vezes é bom fazer outras coisas que vão conectar lá na frente, né? Você precisa, sim, entrar em coisas mais objetivas, tipo, que vão resolver os teus problemas. Se você está patinando em alguma área, busca ajuda. E assim, quando eu falo buscar ajuda, não é do tipo, uma coisa que eu odeio quando alguém fala assim, você tem tal coisa para me ajudar a resolver tal problema, sendo que uma gugada resolve esse problema para ela, mas as pessoas elas estão tão condicionadas a tudo elas precisam de ajuda, tudo elas precisam receber mastigado, que ninguém mais consegue pensar, entendeu? Esses aí de Tiranossauro Rex, aquela criatura que tem uns bracinhos curtos, o cara não quer esticar o braço no teclado para dar um Google. Por quê? Porque as pessoas estão ficando burras, né? Então, ao invés delas ficarem mais inteligentes,
com a inteligência artificial, você tá falando mais você. E eu adorei, Vini, que você falou assim, ó, quem dominar a inteligência artificial vai dominar os outros. Não é se deixar dominar pela inteligência artificial. Por exemplo, Eduarda que está aqui assistindo, Eduarda é minha estagiária, Eduarda tem 20 anos, tá? Tá fazendo faculdade. Ela é da nova geração, dos novos advogados. Ela com certeza vai enfrentar uma realidade no futuro completamente diferente da minha, que tenho 25 anos como advogada. Eu comecei, e assim, o que teria acontecido comigo? Gente, eu tenho 50, vou fazer 50 anos. Quando eu comecei a advogar, tinha máquina de escrever, não era nem elétrica. Talvez alguns que estão assistindo aqui lembrem disso. Era máquina, tá? De fita, de carbono, nem lembro como é que era aquilo. Evoluiu para máquina digital, eletrônica, veio o computador. Se eu não fosse me atualizando disso, e ainda tem coisa que eu ainda sofro, estou sofrendo agora com a inteligência artificial também, o que seria a Letícia hoje de 50 anos, 25 anos de formada? Eu estaria obsoleta e não estaria mais advogando, né? Ó, a Eduarda está aqui. Quando eu converso com a Eduarda como estagiária, que tem menos da metade da minha idade, que tem uma vida inteira pela frente, ela está começando já numa era digital. Para ela é mais fácil entrar nessa era digital. Ela vai conseguir dar melhor com esses aplicativos todos. Agora, para nós, que já atuamos, que já estamos nesse mundo há mais tempo, no mundo jurídico, que a gente teve que se adaptar da máquina de escrever ao computador e agora à inteligência artificial, eu entendo isso, Vini, como uma necessidade de sobrevivência na profissão também. Para não estamos sendo substituídos. Tá, mas o que nós estamos fazendo para não sermos substituídos? Também tem isso, né? Exatamente. Uma das coisas que me vem à mente agora foi quando teve essa migração, né, da parte do judiciário para a parte digital, né, de assinatura, documentação. Hoje em dia teve uma confusão, uma relutância na época, mas hoje em dia ninguém mais vê, tipo, como não sendo assim. Imagina, ter que levar, peticionar as coisas ali. Não. Quem que vai hoje, né, não, ficar horas ali com a documentação toda? Ninguém consegue imaginar mais isso hoje, num fórum. Pois é, exatamente. Então, é o mesmo processo. Voltando lá atrás, é o mesmo caminho quando surgiu a internet. Quando surgiu a internet, ninguém sabia para que servia. Hoje em dia, o mundo não existe mais sem internet. E assim vai acontecer com inteligência artificial. O mundo não vai mais existir, quer queira você goste ou não. Você não precisa viver dentro de um mundo de inteligência artificial, mas você precisa aprender a lidar com elas, porque senão, exatamente, você vai ser dominado. Você precisa buscar as suas informações, você precisa continuar o teu cérebro ativo, fazer com que não seja... Quando a gente fala assim, mas a inteligência artificial consegue me dar 1000 respostas, assim... Claro, ela tem muito mais quilos de informação do que a gente conseguiria absorver numa vida. Só que não adianta ter aquilo e não saber como usar, entendeu? É mais ou menos isso. É a mesma coisa a gente. A gente tem um monte de informação e não saber usar. Você fica ali, tipo, batendo cabeça e querendo se comparar o duelo entre um homem e uma máquina. A máquina ela vai resolver coisas mais rápidas porque ela não precisa pensar, pegar o negócio lá e te apresentar a resposta. Você precisa de uma série de mecanismos orgânicos para chegar lá da mesma forma. Mas, então, assim, se a máquina consegue fazer tarefas mais rápido, aproveita isso, ganha tempo, otimiza a tua rotina. Tenho certeza que se trocar alguma coisa braçal que você faz pelo chat GPT, que ele pode resolver para você, você já ganha ali pelo menos 3 horas, sei lá, por semana. Usa meia hora para se dedicar a alguma coisa ali para a rede social, para a inteligência artificial, para o próprio estudo, aperfeiçoamento, né? Porque quando a gente fala assim, às vezes a gente esquece, leia um bom livro sobre alguma coisa, sobre o assunto, não fica só dentro de um universo, porque o mundo está se abrindo demais e você precisa saber olhar para o lado, né? Então não adianta você brigar, eu odeio inteligência artificial, isso não é para mim. Se você quiser continuar relevante, é para você sim. Não tem outra saída. É brigar brigar com o inevitável, né? É se debater contra o que é inevitável. Você queira... gente, é só pensar assim, quando a gente entrou nessa história do processo digital, PJE, PROCON, daí começaram a aparecer o aparelhamento digital. Daí era assim, eu não gosto disso, eu não vou fazer isso. Não adiantou gostar. Hoje passou a ser uma realidade, como você falou, e hoje gente, eu enxergo como um facilitador. Hoje eu tenho até as 23h50 dia para fazer um protocolo de prazo, sem sair do meu escritório. Antes eu tinha que sair correndo, porta fora, tá até às 19 horas, pegar trânsito, ser risco de ser assaltada. Hoje, olha que maravilha. E se os advogados tivessem ficado relutantes com isso lá no início, quando ele foi
passou a ser processo digital, a gente estava correndo ainda na rua para fazer protocolo, imprimindo folha de papel. E hoje é natural isso. Então, eu vejo assim que, no caso da Eduarda, que vai se formar no final do ano, para ela vai ser tão natural isso com o tempo, né? Mas que nós, advogados mais coroas, gente, mais experientes, eu vou dizer assim, que a gente enxergue isso. O Vini me dá muito refresh sobre isso, né? Ele me atualiza muito sobre isso, porque eu também tenho as minhas grandes dificuldades. Ele fala para mim, não faz velhinhas, eu não consigo fazer as coisas. Não faz a velhinha. Eu começo a me fazer de louca, quero que ele faça para mim os negócios. Só não faz a velhinha, porque me obriga a aprender. Então, acho que a gente tem que partir, Vini, de cada advogado procurar realmente né? Esses aplicativos, essas inteligências, e começar aos poucos, não precisa mergulhar de cabeça, mas começar a usar aos poucos para que a marca seja facilitada, até pela questão do tempo, para a gente poder usar os aplicativos no nosso favor, né? Como eu falei, assim, cada dia surgem milhares, literalmente milhares de aplicativos e coisas novas, muito é mais do mesmo. Então, assim, se eu pudesse resumir aqui 3 aplicativos indispensáveis hoje em dia para todo advogado, primeiro, sem dúvida, é o ChatGPT, que vai criar a parte de escrita. Ah, mas eu sei escrever. Sim, você sabe escrever. É importante que você saiba escrever, até porque você vai ter que corrigir ali o texto, vai ter que ler para ver se faz sentido ou não. Mas ele vai fazer a estrutura base. Às vezes você precisa redigir um contrato do zero. Ele vai fazer tudo, você só vai revisar e ajustar ali as informações necessárias. Então, você já ganhou quanto tempo? Imagina começar tudo do zero, uma petição, sei lá, coisas assim. A segunda é o Canva, tá? Canva, hoje em dia, ele é um canivete suíço, tá? Se você souber trabalhar no Canva, você faz tudo, literalmente tudo. Desde criar uma imagem, texto, postagem, vídeo. As minhas propostas de honorários, estou fazendo no Canvas agora também. Fica muito... Tudo. Uhum. O Canva, e ele tem vários recursos já de inteligência artificial incorporados que facilitam. Então, assim, mas eu não sei nada. Ótimo, já tem ali um monte de coisinhas ali que você consegue. Você precisa, eu sempre falo, você precisa dar uma chance, né, para a ferramenta. Se você abrir, eu não entendo nada, realmente, você não tem como. Agora, hoje em dia, né, você vai aprender uma ferramenta, você não precisa fazer um curso. Vai no Google. Às vezes a própria plataforma já tem ali umas aulinhas passo a passo, mas vai no Google, tem aula de tudo que vocês imaginam. No Google não, desculpa, no YouTube. Digita no YouTube lá, quer aprender qualquer coisa, tem no YouTube. Se tiver alguma coisa que não tiver, você me fala. Mas assim, tudo que você quiser aprender, você tem lá. Então, entra naquela coisa do bracinho de dinossauro, né? Mas eu queria que você mostrasse, blá, blá, blá. E o tempo tá correndo, assim, é bater o olho e correr atrás, não dá para esperar tudo de mão beijada. E a última ferramenta que eu acho que o advogado precisa dominar e entender é o CapCut. São ferramentas, o CapCut é grátis, o Canva é grátis, tem a opção de pagar, mas é baratinho ali para ter recursos a mais, e o ChatGPT tem a parte grátis, tem a parte paga. Então, assim, começa usando grátis, vê que isso está fazendo sentido, depois sobe para a opção premium, assim, não é nenhum absurdo. Então, são 3 ferramentas para não fugir, né, dessa gama de ferramentas. Mas tem um que faz a foto falar, mas tem outro que faz não sei o quê. Não, concentra nesses 3, então, ChatGPT, Canva e o CapCut, que vai resolver, assim, 99% dos problemas que você vai encontrar dentro da questão da tua sobrevivência digital. Com isso, você resolve ali quase tudo. Quase tudo. O resto é perfumaria. Se você dominar essas 3 ali, já está muitos quilômetros à frente de qualquer outro advogado. A Flávia está perguntando qual é o terceiro, não, mas ela já conseguiu pegar. Inclusive, gente, na mentoria, o Vini faz tão mastigado isso para o pessoal, que ele ensina na mentoria, porque dentro da mentoria tributária avançada, a gente tem a outra parte da mentoria dentro da mentoria, que é o marketing jurídico, né? E ele ensina os alunos, ele ensina a fazer canvas, do zero, né? A criatura cria canvas, cria vídeos, tem um dos nossos casos que eu entendo como de sucesso, inclusive, na parte de marketing, depois um dia, a Melissa que fez live comigo na outra semana, gente, a Melissa, treinada pelo Vini, agora na mentoria, não fazia vídeos. Hoje a Melissa está expert em fazer vídeos, justamente o quê? Utilizando marketing digital. O Vini, inclusive, ensinou, nesses dias de uma das mentorias, ele ensinou como utilizar um aplicativo de inteligência artificial, onde o advogado grava um vídeo e a inteligência imita a voz e as expressões do advogado. E funcionou, né, Vini?
Sim, tem várias coisas, não só né, da questão do marketing jurídico, mas a gente aprende a usar muitas ferramentas e realmente a gente só traz ferramentas que realmente são úteis, né? Então, essa última ferramenta que a gente trabalhou, ela criou um clone seu para usar a tua imagem e a tua voz para replicar qualquer texto que você queira, como se fosse você. E a gente fez isso ao vivo, né? E as pessoas já produziram os vídeos no final da aula, já postaram os seus vídeos criados pelos seus avatares. Isso facilita muito, porque você não precisa ficar gravando o tempo todo. Você já tem o teu avatar, troca a roupa dele, que a ferramenta te permite trocar a roupa, muda o texto que você quiser e você vai falar com a sua voz e vai te resolver um monte de problemas. Você cria vídeos já para o mês inteiro, entendeu? Então, assim, existem N recursos, mas, assim, o que eu quero dizer também, na mentoria, a gente não trabalha, a gente trabalha desde por exemplo, no caso da Melissa que você citou, ela falava para dentro, aquela coisa menininha, tal. Então a gente trabalha vários aspectos, desde autoestima, impostação de voz, projeção, postura, vestimenta, né? Tudo para criar uma autoridade, passar confiança e também para si mesmo, né? A pessoa que começa a falar melhor, postura melhor, acaba meio que se sentindo mais confiante e aí se sente mais segura para, por exemplo, produzir seus vídeos e tal, porque as pessoas elas não gostam do que vem, né? Porque eu tô torta, porque às vezes não sabe exatamente como funciona o enquadramento, como funciona a luz. Então a gente aprende tudo isso na produção de como produzir vídeo, a iluminação, postura, equipamentos básicos, tudo isso a gente acaba entrando. Então, é muito mais do que simplesmente criar postagens, né? A gente trabalha com questões de arquétipos, por exemplo, para você descobrir qual o melhor arquétipo, como se comunicar melhor, várias coisas que são muito mais abrangentes do que simplesmente criar postagens no Canva, né? Aproveitando, a Vanessa está aí ainda. A Vanessa falando de ti no início da live hoje. A Vanessa também foi outra que não fazia vídeo e que depois da mentoria começou a fazer vídeo. Não fazia também, né, Vini? Começou a entender os conceitos, né? E aí ela deslanchou, assim. Ela começou ela é a do agro, né, que faz a questão do TikTok. Não importa a rede social, importa é você fazer, criar a sua. Você tem que ir onde o teu público está. Você tem o teu público que vê você no YouTube, faz vídeo para o YouTube. Você tem cliente teu, potencial cliente que está no Instagram, faz no Instagram. Se tem no TikTok, faz no TikTok. Não importa. O importante é fazer e estar. As pessoas precisam encontrar você, né, no digital. Vanessa, eu comentei com eles que a questão do agro, você já recebeu mensagem de cliente procurando por conta de conteúdo que você fez na prospecção passiva? Não importa onde, TikTok, Instagram, você teve retorno em relação a isso? De o cliente procurar por consequência do conteúdo que você produz? Provavelmente, né? Não, Porque... sim, vários. Não, é que a gente fala, parece que a gente está contando uma história, mas os mentorados estão aqui, eles estão assistindo, eles estão respondendo exatamente, confirmando o que a gente está falando desde o princípio da live, né? Não ficar parecendo aquela coisa, né, Vini? Coisa de professor, coisa de mãe, pai que fala e parece que é a coisa da gente, mas quando você vê e como você falou no começo, essa questão do marketing, ele é um diferencial, né? Porque eu não vejo outros cursos aí ou outras mentorias abordando esse tema de forma tão, nem sei se aborda, né? Mas assim, quanto mais de forma tão profunda, porque literalmente é uma mentoria dentro da outra mentoria, né? Porque, e assim, a gente identificou esse problema, né? Essa questão de que realmente o advogado precisa desse conhecimento e ninguém está oferecendo, a pessoa tem que procurar por conta própria, às vezes nem sabe que precisa disso, né? Então acaba meio que se conscientizando, entendendo e começando a produzir e vendo resultados. Isso que é mais legal, assim. Eu fico super feliz quando tem esses resultados aí dos alunos aí. A Vanessa está dizendo, tive maior retorno pelo Insta, apesar do TikTok os vídeos viralizarem mais. O Instagram gente, rede social hoje em dia, marketing jurídico, né, que é a prospecção passiva, ela é as antigas páginas amarelas, que ninguém mais usa, não existe mais jornal, não existe mais classificados. Hoje em dia eu até posso usar um cartão físico, mas a gente sabe que não é a maior propaganda. A maior propaganda ainda são as redes sociais, não tem jeito. A Ivone está dizendo, quando posto algo relacionado à advocacia, sempre alguém lembra que sou advogada e me procura. Exato, Ivone.
Às vezes as pessoas não sabem que a gente é advogado, as pessoas esquecem. Agora, se você tem um perfil que notoriamente tem conteúdo como advogada, e até isso é interessante, viu, Ivone? É separar os perfis da gente. A gente tem um perfil para produzir conteúdo jurídico e um perfil profissional. A gente até pode fazer uma live outro dia sobre isso, né, Vini? Sobre os tipos de perfil, né? Sim. Porque às vezes a pessoa é advogada, mas lá na bio dela tá assim, casada, mãe de fulano, sagitariana e temente a Deus. O que isso, né, tipo, me É, diz profissionalmente de você? Nada. Então as pessoas ainda não sabem usar as coisas básicas de algumas ferramentas. Isso, tipo, é o primeiro passo, né? Ter consciência do que, opa, peraí, por que o meu Instagram, o meu TikTok não está dando resultados? Falar em TikTok e Instagram, até comentar a postagem, eu coloquei para quem ainda não segue, o Marketing Sem Juridiquês, MKT, Sem Juridiquês, lá no Instagram, tem um post falando exatamente da diferença, porque muita gente acha que TikTok e Instagram são o mesmo tipo de conteúdo que vai funcionar num, funciona no outro, quando na verdade elas são completamente o oposto, tá? Mas para saber mais detalhe, não entrar em técnica, dá uma olhada lá na postagem e dê uma olhada para ver como é que tem que postar no Instagram e como tem que postar no TikTok. Não é a mesma. Às vezes a pessoa faz, né, preguiçosa, cria uma postagem, posta no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Facebook e acha que tem que ter o mesmo resultado. E às vezes não, né? Porque são propostas diferentes. até aproveitando para quem for estar assistindo essa live no YouTube, para seguir o perfil do marketing, gente, no Instagram, MKT, né, de marketing, MKT sem juridiquês, tá? Sigam lá que tem várias dicas que vão ajudar vocês a produzir conteúdo dentro do marketing jurídico. Vamos para as considerações finais, Vini? Assim, vamos. Eu acho que acabei já dando meio as considerações. Eu acho que assim, acho interessante pegar, você catar aí umas perguntas que talvez não foram respondidas, mas assim, a grande questão é inteligências artificiais, usar ou não usar. Usa, começa a usar, começa com essas três, tá? Tipo, vai uma, depois a outra e depois a outra. Com essas três você já resolve sua vida e não precisa ficar preocupados. A máquina não vai substituir o advogado, mas o advogado que usar a máquina vai substituir o advogado que não usar a máquina. Simples assim, né? Então, o conhecimento, a ideia central que fica assim, a gente conseguir reverter esse quadro, né, da inteligência, de que estamos tornando as próximas gerações mais burras. A gente precisa reverter isso, né? E não é simplesmente esperando que as máquinas façam para a gente não precisa mais pensar. Não, pelo contrário, a gente tem que continuar pensando para tirar melhor proveito das máquinas. E as máquinas nunca vão substituir a gente, porque a gente domina a parada ainda. Eu acho que esse é o grande ensinamento. Não tenham medo. O advogado, com certeza, aquele preguiçoso vai ser substituído por máquinas, sim, não tenha dúvida disso. Agora, se você não quer perder o seu espaço, né, no mercado de trabalho, se mantenha atualizado, estude sempre, faça cursos, faça mentorias, faça qualquer coisa que te agregue conhecimento. E assim, não tenha medo da inovação. A inovação, ela está aí para melhorar a nossa vida, para a gente ganhar tempo, para a gente ter mais tempo livre para a família, não só para o trabalho, né? Então, tirar o máximo de proveito dessas tecnologias todas e assim, vai sem medo, se joga. Não sei como faz. Para de fazer o bracinho, vai lá no YouTube, digita como usar o ChatGPT, como usar o Canva, como usar. Tem aulas completas, gente. Põe assim, aula completa de Canva. Tá lá de graça, gente. Tá tudo de graça. É só você entrar. Tipo, Tá com não medo, custa nada. se tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Sensacional. Gente, ficamos acho que então por aqui. Traremos mais conteúdo. Hoje foi assim a nossa primeira, depois de tantos anos, não sei porque a gente nunca tinha feito live. E o Vini tem muito conteúdo de marketing, então assim, sigam lá o arroba MKT Sem Juridiquês. E a gente vai, de tempo em tempo, começar a trazer conteúdos aqui mais detalhados, com outros pontos em relação a marketing, que com certeza vão ajudar vocês a crescerem aí, a terem um perfil de relevância dentro da internet. Vini, obrigada. Não, eu ia falar, a gente pode, de tempos em tempos, criar, por exemplo, coisas específicas, tipo, Sim, não aulas, mas, assim, desmistificar pontos X, assim, que sim. estejam, né, gerando dúvidas.
tipo, até bio do Instagram, coisinhas assim, sabe? Uhum. Pedaços que a gente ensina na mentoria, que é um conjunto enorme, mas a gente pode trazer pontos mais importantes que possam Sim, realmente fazer diferença da galera. Vini, perfeito. obrigada pelo conteúdo. Galera, obrigada aí para vocês que ficaram com a gente. E a gente vai deixar salva aqui essa live depois, que vai depois também lá pro canal do YouTube. Obrigada, valeu. Vini, beijo, beijo, galera. Beijo. Obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.